Fim de jogo em Minas, lá na Arena MRV, São Paulo 0, Atlético Mineiro 0. Jogo válido aí pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo em si hoje foi um jogo positivo para o São Paulo, cara. Conseguiu um ponto lá em Minas, num jogo difícil pra caramba. Num jogo que o São Paulo se comportou muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo ali, só deu o Atlético Mineiro e o São Paulo se portou muito bem defensivamente. Mas no primeiro tempo o São Paulo teve oportunidade de fazer gols, teve até um jogo melhor que o Atlético Mineiro. E eu pensei o quê? No segundo tempo o São Paulo vai manter o mesmo ritmo, só que não. O Atlético Mineiro, cara, voltou com o dobro de vontade que o São Paulo apresentou no primeiro tempo. E logo ali no primeiro minuto, só começou a dar Atlético Mineiro, cara. Direto. E o jogo foi indo, Atlético. Sufocou o São Paulo mesmo. São Paulo conseguiu ali fazer um lance depois que teve umas substituições, né? A gente fala delas daqui a pouco. Com um garoto novo que entrou, o Lucas, se eu não me engano, né? Que o Everson fez uma boa defesa, eu achei. Teve a expulsão do Caleri, a gente também fala dela daqui a pouco. E depois só deu o Atlético Mineiro. Aí acabou o jogo ali pro São Paulo. Foi Atlético Mineiro num jogo de ataque contra a defesa do São Paulo, que para mim teve Rafael como grande destaque, que fez 3 boas defesas. Alan Franco foi muito monstro nesse jogo. Alan Franco jogou demais, arrebentou. Eu também queria fazer um destaque pro Marco Antônio, cara. Quando ele chegou, para mim, esse foi o melhor jogo que ele fez para mim, jogando com a camisa do São Paulo. Achei que ele jogou muito bem. O São Paulo, então, conseguiu ali fazer um ponto, né, e se manter ainda invicto no Brasileiro. Apesar que vacilou no jogo de estreia em casa lá com empate, mais um empate agora, mas pelo menos ainda não perdeu. Vamos falar aí da escalação do São Paulo. São Paulo que começou o jogo no modo 4-2-3-1 aí, né? Vamos lembrar a escalação aqui. Rafael, Arboleda, Alan Franco, o Wendel e o Ferrarese, né? Que Ferrarese já era, não é mais zagueiro, agora já é lateral. E tá jogando bem, eu acho. Marcos Antônio, Luciano, o Alisson, né? O Ferreirinha, que a maioria dos jogos, né? Pra mim só corre, mas hoje eu acho que ele jogou bem também. A maioria dos lances do São Paulo de perigo foi com o Ferreirinha. O Cedrico Soares e o André Silva, né? Veio nessa escalação, achei que o São Paulo se portou bem. Achei ali para mim, vou falar de novo, que o São Paulo fez um bom jogo. O Marco Antônio mesmo fez um bom jogo no primeiro tempo. O Wendel também, cara, sentiu, foi substituído. Mas fez um bom jogo no primeiro tempo. Um cara que eu esperava mais, Luciano e André Silva. Vou dar um desconto para o André Silva? Posso até dar, porque jogadores que eu esperava mais. Luciano e André Silva. Dá para dar um desconto para o André Silva? Aí fica a critério de vocês. Porque para mim ele joga isolado, igual o Caleri joga, cara. Bola para ele, brigue e se vire. Né? Não sobrou uma bola para ele fazer um gol ali, um lance de perigo. E foi o que se sucedeu. Aí teve as substituições, né? Com Ferreirinha, o Matheus Alves. O Caleri também entrou ali no lugar do André Silva, que para mim eu achei que trocou 6 por meia dúzia. O Ferreirinha ali pelo Lucas Ferreira. Cara, eu achei que foi também 6 por meia dúzia, mas o Lucas Ferreira entrou mais descansado. E ele teve uma chance ali de fazer um gol, né? Eu acho que não podia ter desperdiçado, mas até entendo a boa defesa do Everson ali. Falando das escalações, vamos falar aí de alguns lances do primeiro tempo e do segundo tempo. O São Paulo, cara, teve uma boa chance ali, né? Na verdade, o primeiro lance do São Paulo foi com um gol mais uma vez anulado, porque estava impedido, né? Não tem o que falar desse lance. Uma cobrança de falta. Se eu não me engano, Alan Franco cabeceou, bateu na trave, rebote no goleiro, foi pro gol, mas o Alan Franco estava impedido. Depois o São Paulo teve outra chance com o Alisson, cara, que estou de fora da área. A bola foi fraca, mas existe uma defesa do Everson. Aí o Hulk teve uma chance nos 36 minutos ali do primeiro tempo ainda, com o Rafael, para mim, fez uma boa defesa. Para o segundo tempo, Atlético Mineiro, cara, já começou. Primeiro lance ali já teve um escanteio antes do primeiro minuto de jogo e depois ficou aquele banho-maria. Aí o São Paulo teve uma chance com as substituições que teve.
Quando chega a expulsão do Caleri, cara, aí acaba o São Paulo. O São Paulo é um jogo de defensivamente. E eu acho que o São Paulo se portou bem. Já falei no começo, vou reforçar. Alan Franco, para mim, foi monstro naquela zaga. Junto com o Arboleda e junto com o Ferrarese. Achei que eles jogaram muito bem. Rafael fez 3 grandes defesas que garantiram a vitória do São Paulo. E São Paulo ali só estava esperando o jogo acabar. Teve 8 minutos de acréscimo ali. Mas se portou bem. Nesse ponto aí, defensivamente, São Paulo foi positivo. Vou falar das expulsões aí, né? Não quero me alongar não, mas só para eu dar minha opinião. As expulsões que teve no São Paulo. Zubeldia, que já virou costume ser expulso, tomou um amarelo, continuou reclamando, tomou o segundo e foi expulso. Também não consegui pegar ali no meio, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não consegui saber por que dessa expulsão do Zubeldia. Mas como eu acho que ele é um técnico já marcado, ele é um técnico que reclama muito, que participa muito do jogo de uma forma assintosa, como eles dizem, né? Foi expulso. O jogador do São Paulo já está acostumado, eu acho que aquilo ali não abalou não para o final do primeiro tempo. Para o segundo tempo nós tivemos aí a expulsão do Caleri, por volta dos 38, mais ou menos 35 minutos do segundo tempo. Achei exagerada também? Achei, porque ele já tinha tomado o amarelo. Por que eu achei exagerado? Porque ele não fez o movimento da cotovelada. Então eu acho que ali já tira a culpa do jogador querer acertar. Só que o Caleri também é um jogador que briga muito, né, por aquela posse ali na frente. O VAR chamou, o cara expulsou, ele também nem fez questão de reclamar nem nada. Então eu achei ali que eu não expulsaria, mas como o juiz expulsou também não vi, nossa, que exagero, expulsou. Não, expulsou porque colocou o jogador em risco, tranquilo. No finalzinho do jogo, teve a expulsão do Lianco. A expulsão do Lianco, na verdade, para mim foi uma consequência de ter expulsado o Caleri. Lianco também já estava com a cabeça quente, ele e o Ferreirinha trocaram empurrões no primeiro tempo, cada um tomou um amarelo. E no finalzinho ali ele subiu só olhando o jogador de São Paulo, deu uma trombada no ar assim, mas nada que fosse exagerado. Tanto que tomou o amarelo e foi expulso. Mas eu acho que o peso dele ter sido expulso foi porque o juiz tinha expulsado o Caleri do São Paulo. Então, para mim, ficou elas por elas ali. Não vou condenar essas expulsões, não. Minha conclusão final é: se o São Paulo jogou para empatar esse jogo, ele conseguiu vir com empate. Achei que no primeiro tempo ele poderia caprichar um pouco mais para ter ganho. E me deu uma ilusão que o segundo tempo o São Paulo iria vir para ganhar mais o jogo, mas o Atlético Mineiro, cara, no primeiro minuto ele já colocou uma pressão no São Paulo e depois virou ataque contra a defesa. Mas também não conseguiu, né, efetivar em gols. Tanto por quê? Porque o Rafael fez 3 grandes defesas, né? Não podemos colocar aqui no nosso vídeo as 3 defesas do Rafael aí, por conta dos direitos autorais, mas ele fez 3 grandes defesas. E a parte defensiva do São Paulo funcionou muito bem, cara. Com Alan Franco, para mim, monstro, jogou muito. Arboleda muito seguro ali em todas as disputas de bola. Os laterais também jogou muito, muito bem, cara. E mais uma vez, destaque para mim foi o Marco Antônio, cara, que me surpreendeu no jogo de hoje. Os próximos jogos do São Paulo, tá? Vou pela ordem. Quinta-feira agora no Morumbi contra o Allianz Lima, né? Às 9h30. E pelo Brasileiro no próximo domingo, no Morumbis, contra o Cruzeiro, às 17h30. Obrigado aí pela companhia, por ter ficado no vídeo até o final. Se inscreve aí, deixe um comentário e vamos São Paulo!